Lei Complementar número 97 de 2010. Paramos no artigo 27. O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça em caso de abuso de poder, prática de qualquer ato ou conduta incompatível com as suas atribuições por representação do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria dos integrantes do colégio, assegurada ampla defesa. Seção 5. Da ouvidoria. Artigo 27-A. A ouvidoria do Ministério Público é um órgão de controle interno destinado à preservação e ao aprimoramento contínuo a ouvidoria do Ministério Público é um órgão de controle interno destinado à preservação e ao aprimoramento contínuo da qualidade das atividades desempenhadas pelos seus membros, servidores e demais agentes de fomento da participação dos cidadãos, de organismos da sociedade civil e de outras entidades públicas e privadas na instituição e de desenvolvimento de um padrão de excelência nos serviços e atividades públicos. Parágrafo 1. A ouvidoria não dispõe de atribuições correcionais e nem substitui os órgãos de execução do Ministério Público. Parágrafo 2. A ouvidoria, a par dos seus poderes de atuação, privilegiará a cooperação com os órgãos do Ministério Público sem relação de hierarquia funcional. Artigo 27b. A ouvidoria deve diligenciar para garantir a transparência, a eficácia, a eficiência, a efetividade, a presteza, a humanização, o compromisso público e a ética nas atividades desempenhadas pelos membros, servidores e demais agentes do Ministério Público. Parágrafo 1. Na execução de suas atribuições, a ouvidoria orientar-se-á pelos princípios da imparcialidade, celeridade, proatividade, transversalidade, publicidade e cidadania participativa. Parágrafo 2. A ouvidoria será organizada e atuará em perspectiva multidisciplinar. Parágrafo 3. No encaminhamento e na resolução das demandas que lhe forem dirigidas, a ouvidoria poderá dispensar formalidade não exigida por lei, que prejudique a eficácia do ato e utilizará linguagem didática e acessível no contato com os usuários. Artigo 27c. As manifestações dirigidas à ouvidoria não possuem limitação temática e poderão ser feitas pessoalmente ou por meio dos canais de comunicação eletrônicos, postais telefônicos ou outros de qualquer natureza. Parágrafo 1. Diante do poder dever da administração pública em controlar a legalidade e moralidade dos seus atos, as informações que, apesar de anônimas, interessarem ao Ministério Público serão registradas e será dado conhecimento ao órgão respectivo quando dotadas de plausibilidade. Parágrafo 2. Poderá ser determinada, se necessário, a preservação do sigilo do teor de representação, reclamação, denúncia, crítica, pedidos de informações ou de providências, bem como da identidade da pessoa que o formular. Artigo 27d. Compete à ouvidoria, inciso 1. Inciso 1. Receber, analisar e dar o encaminhamento devido a representações, reclamações, denúncias, críticas, elogios, sugestões, pedidos de informações e de providências e quaisquer outras manifestações acerca das atividades desenvolvidas pelos membros, servidores e demais agentes do Ministério Público, cientificando o interessado quanto às medidas adotadas. Inciso 2. Enviar aos órgãos da administração de execução ou auxiliares do Ministério Público os expedientes que, embora endereçados à ouvidoria, tenham por finalidade imediata provocar a atuação desses. Inciso 3. Encaminhar, se pertinente, às instituições competentes as reclamações, críticas, comentários, elogios, pedidos de providências, sugestões e quaisquer outros expedientes que lhes sejam dirigidos
acerca dos serviços e atividades desempenhadas por entidades alheias ao Ministério Público. Inciso 4. Solicitar as informações necessárias à análise e ao encaminhamento das manifestações recebidas. Inciso 5. Arquivar motivadamente as manifestações apresentadas que não apontem irregularidades ou não estejam minimamente fundamentadas, dando ciência ao interessado. Inciso 5. Representar, quando necessário, aos demais órgãos da administração superior do Ministério Público para promover as providências cabíveis, inclusive visando a responsabilização pela ação ou omissão ilícitas a seu juízo indiciadas. Inciso 7. Representar ao Conselho Nacional do Ministério Público nas hipóteses de sua competência. Inciso 8. Prestar informações sempre que solicitadas pelos demais órgãos da administração superior e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 9. Prestar informações de caráter público com observância das restrições constitucionais e legais em atendimento às solicitações formuladas por entidades públicas ou privadas e cidadãos. Inciso 10. Solicitar, realizar ou promover estudos, pesquisas, diagnósticos periódicos referentes ao atendimento e às atividades institucionais, bem como a satisfação dos usuários isoladamente ou em conjunto com outras unidades do Ministério Público, conforme o caso. Inciso 11. Sugerir aos demais órgãos da administração superior do Ministério Público e ao Conselho Nacional do Ministério Público medidas e ações que visem a consecução dos princípios e valores institucionais, ao aperfeiçoamento dos serviços prestados, à otimização de sua imagem e ao adequado atendimento da sociedade. Inciso 12. Encaminhar relatório estatístico mensal e analítico semestral das atividades desenvolvidas ao Colégio de Procuradores de Justiça, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Corregedoria Geral e à Procuradoria Geral, e semestralmente relatório analítico ao Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 13. Elaborar o seu regimento interno. Inciso 14. Expedir atos próprios de gestão. Inciso 15. Divulgar nos âmbitos interno e externo de forma permanente, seu papel institucional, suas atividades e os resultados alcançados. Inciso 16. Promover a articulação e parcerias com os outros organismos públicos e privados, visando ao atendimento das demandas recebidas e aperfeiçoamento dos serviços prestados. Inciso 17. Manter a articulação, parceria e colaboração com a sociedade civil e com as ouvidorias públicas e privadas, em especial as do Ministério Público. Inciso 18. Assegurar no âmbito do Ministério Público, mediante a adoção das providências necessárias, o acesso à informação e outros direitos fundamentais, bem como a boa governança nos termos da Constituição Federal e dos diplomas legais pertinentes. Inciso 19. Desenvolver outras atribuições compatíveis com a sua finalidade. Artigo 27-E. Para o cumprimento de suas atribuições e verificação da procedência de representações, reclamações, denúncias, críticas, pedidos de informações e de providências e outras manifestações, a ouvidoria poderá, com vistas à sua efetiva resolução, inciso 1, promover o diálogo e a conciliação e a mediação no que couber. Inciso 2. Realizar audiências públicas, reuniões, inspeções e diligências. Inciso 3. Solicitar informações e documentos da administração pública e de entidades privadas. Inciso 4. Ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes, à inviolabilidade do domicílio. Inciso 5. Convidar pessoas para prestar esclarecimentos. Inciso 6. Ter acesso aos bancos de dados do Ministério Público Estadual e de seus serviços auxiliares, devendo o ouvidor velar pelo sigilo das investigações em curso. Artigo 27-F. As funções de ouvidor serão exercidas por membros em atividade do Ministério Público do Estado, eleito para mandato de 2 anos, através de escolha direta de todos os membros do Ministério Público, dentre os procuradores de justiça, permitindo-se uma recondução por igual período e observado o mesmo processo da eleição.
Parágrafo 1. Não poderão ser candidatos ao cargo de ouvidor os membros do Ministério Público que, inciso 1, respondam a processo disciplinar perante o Ministério Público Estadual ou o Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 2. Figure no polo passivo de ação penal ou de ação de improbidade administrativa. Inciso 3. Tenham sofrido penalidade de advertência ou censura no período de 3 anos ou de suspensão nos 5 anos imediatamente anteriores à inscrição da candidatura. Inciso 4. Tenham exercido há pelo menos 1 ano os cargos ou funções de Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral, Subprocurador-Geral e Subcorregedor-Geral. Parágrafo 2. Em caso de empate no escrutínio, prevalecerão sucessivamente os critérios de maior tempo na carreira, maior tempo de serviço público e idade mais avançada. Parágrafo 3. A eleição para o cargo de ouvidor do Ministério Público será disciplinada por ato do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 27-G. O ouvidor do Ministério Público será substituído nas faltas, férias, licenças, afastamentos, suspeição ou impedimento pelo ouvidor do Ministério Público substituto. Parágrafo 1. O ouvidor substituto será indicado dentre os procuradores de justiça pelo ouvidor e designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar o ouvidor substituto que lhe for indicado, o ouvidor poderá submeter à indicação a liberação do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 27-H. O ouvidor, durante o mandato, somente ficará afastado de suas atribuições de origem em caráter excepcional e temporário, mediante deliberação fundamentada do Colégio de Procuradores de Justiça, condicionada à prévia apresentação de requerimento com os motivos que justifiquem o afastamento. Artigo 27-I. O ouvidor e o ouvidor substituto poderão ser destituídos de suas funções pelo Colégio de Procuradores de Justiça, assegurados o contraditório e a ampla defesa, mediante requerimento do Procurador-Geral de Justiça, com base em representação fundamentada de membro do Ministério Público, cidadão, conselho consultivo e entidade pública ou privada nos casos de abuso de poder, de conduta incompatível com os deveres do cargo ou nas hipóteses de condenação por infração penal ou improbidade administrativa, observando-se no que couber o procedimento relativo à destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo 1. Na hipótese de não acolhimento da representação pelo Procurador-Geral de Justiça, poderá o interessado interpor recurso no prazo de 10 dias, contados da sua cientificação pessoal ou da publicação da decisão de arquivamento em publicação oficial, ao Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 2. Instaurada ação penal ou ação de improbidade administrativa contra o ouvidor ou o ouvidor substituto, o Colégio de Procuradores de Justiça deliberará sobre o seu afastamento. Parágrafo 3. Para a destituição ou afastamento do ouvidor e do ouvidor substituto, exigir-se-á a aprovação de 2/3 dos votos dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 27-J. Em caso de vacância ou renúncia, será realizada nova eleição no prazo de 30 dias para o cargo de ouvidor, na forma do artigo 27-F. Parágrafo único. Até que se realize a eleição referida no caput deste artigo, exercerá as funções de ouvidor o ouvidor substituto. Artigo 27-K. A ouvidoria contará com um conselho consultivo que será disciplinado no seu regimento interno. Artigo 27-L. A Procuradoria-Geral de Justiça disponibilizará à ouvidoria a estrutura material, tecnológica e de pessoal permanente e adequada ao cumprimento de suas finalidades, devendo esta ser situada em espaço físico de fácil acesso à população.